Graça e paz, bom dia a todos, amigos, bom dia à família de Deus, né, que nos assiste através do Zoom, através da internet, né, essa ferramenta preciosa nesses dias desafiantes em que nós sobrevivemos, né, e avançamos como igreja, né. Amém. Eu me propus a falar aqui sobre virtudes que nós, como pais, devemos orar para que sejam desenvolvidas no caráter dos nossos filhos. Nós conhecemos o poder da oração. Nós somos desafiados por Deus, na sua palavra, a orarmos sem cessar. E, muitas vezes, nós nos acomodamos em orações rotineiras. E nós perdemos o privilégio, nós perdemos a oportunidade de estarmos a interceder de forma focada, com alvo claro em nossas mentes. Então, eu vou ler aqui, eu vou destacar algumas virtudes que nós devemos ansiar, desejar, batalhar em oração, para que, com o auxílio de Deus, essas virtudes sejam desenvolvidas em nossos filhos, esses privilégios, essas bênçãos sejam manifestas. A primeira de todas elas, precisamos orar a Deus para que os nossos filhos recebam a Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda em tenra idade, ainda desde muito cedo. Então, os pais que ainda nesse exato momento têm filhos pequenos, vocês devem interceder por eles, pedindo ao Senhor que se revele para eles, que eles tenham oportunidades de ser expostos à pregação do Evangelho, à mensagem de salvação. E nós, pais, nós somos os responsáveis diante de Deus de apresentarmos o Evangelho, de demonstrarmos a mensagem viva da salvação através das nossas vidas. Eu penso que é em Deuteronômio que o Senhor alertava os israelitas, falem desse livro, proclamem essa lei, converse com seus filhos, ensinem para eles, deitado, sentado, enquanto andam, na testa, escrevam em tábuas, sabe? Então, nós temos que, desde cedo, criar esse ambiente da proclamação da palavra, da verdade, para que os nossos filhos sejam expostos ao evangelho da salvação e conheçam a Cristo desde cedo. Oremos pela salvação de nossos filhos. Devemos orar para que os nossos filhos odeiem toda forma de pecado. Oremos para que os nossos filhos amem a justiça. Nós devemos levantar uma batalha espiritual intercedendo por nossos filhos para que toda forma de fortaleza do inimigo que se opõe ao propósito de Deus na vida deles sejam neutralizados pelo poder de Deus. Devemos orar para que Deus conceda aos nossos filhos bons amigos. Devemos pedir a Deus que os proteja de relacionamentos, de amizades que irão arrastá-los, influenciá-los para serem distanciados e derem as costas para Deus. Devemos orar para que Deus os proteja espiritual, emocional e espiritualmente das setas e dos dardos do inimigo. Devemos orar desde cedo pela salvação, pela santificação, pelo crescimento espiritual dos futuros cônjuges dos nossos filhos. E aqui eu vou dar um pequeno exemplo que aconteceu conosco. Quando nós recebemos o atestado médico dizendo que eu estava grávida do nosso primeiro filho, Azaf. Eu lembro-me como se fosse hoje, ali com o teste positivo da gravidez, o Tino e eu ali, de mãos dadas, nós começamos a interceder pelo Azaf, pela salvação do Azaf, pelos amigos do Azaf e também pela esposa do Azaf. E eu olhei assim para ele, o Tino é bem mais maduro do que eu, inclusive espiritualmente falando, e eu disse, que coisa louca,
eu estou com um resultado positivo da gravidez, ele já está orando pela esposa desse menino. Então, nós precisamos orar pelos futuros cônjuges dos nossos filhos, que sejam cristãos, amantes de Deus, tementes ao Senhor. Amém? Isso é uma necessidade, nós temos que entender quão eficiente é o Senhor respondendo esse clamor. Devemos orar para que os relacionamentos dos nossos filhos sejam mantidos em pureza sexual. Se você tem jovens, adolescentes, ou já em uma idade avançada, que mantém um relacionamento, peça ao Senhor para que o relacionamento, o namoro de seus filhos, sejam namoro diante de Deus, que eles se conservem puros sexualmente. Peçam a Deus que desenvolvam nos seus filhos o respeito por todo tipo de autoridade sobre a vida deles. Peça a Deus que Deus ajude, auxilie a eles respeitarem a vocês, pais, como sendo as primeiras autoridades sobre ele, que eles respeitem os seus professores, que eles respeitem os seus patrões. Oremos para que eles se submetam a Deus em todas as áreas de suas vidas e possam, com o auxílio de Deus, resistir às artimanhas, às influências e os apelos do mal. Oremos para que os nossos filhos cresçam na fé, cresçam na graça do Senhor, sabendo o que significa graça. Eu recebi de Deus sem que eu mereça, para que ele tenha essa atitude para com os outros, sejam meninos e meninas, jovens, adultos graciosos, que é um atributo de Deus que precisa ser desenvolvido em nós, que sejam pessoas misericordiosas, que os nossos filhos sejam honestos e íntegros em tudo quanto fazem. Oremos para que o Senhor ajude a desenvolver no coração dos nossos filhos amor pelas escrituras sagradas. Oremos para que os nossos filhos sejam pessoas de oração, que entendam o valor, a importância e a eficácia da oração. E para isso, o nosso exemplo vai falar mais alto. Se eles olham para os pais e veem que os pais entendem a importância de orar, eles certamente vão cultivar essa virtude na vida deles. Oremos para que o fruto do Espírito seja desenvolvido nos nossos filhos, em especial o autocontrole. Tenho visto tantos pais a passarem vergonha com os filhos descontrolados, com rebeldia, sabe? Com descontrole porque recebeu um não, ou porque teve um apetite, um desejo, um sonho naquele momento negado. Oremos para que atributos positivos como a paz, a gratidão, o contentamento, a alegria, a compaixão, a humildade e a perseverança sejam atributos do caráter, da personalidade dos nossos filhos. Devemos orar para que o Senhor auxilie os nossos filhos a terem senso de responsabilidade, desejo de boas obras, Amém. Para que na vida prática eles sejam pessoas éticas. Devemos orar para que o Senhor derrame no coração de nossos filhos amor pelos perdidos, para que nós possamos ver os nossos filhos como ganhadores de almas, pessoas que se importam com aqueles que não conhecem Jesus, que eles vejam que os seus amiguinhos na escola ou no trabalho precisam conhecer a Cristo. Oremos para que os nossos filhos cresçam como guerreiros poderosos, como foi Josué, como foi José, como foi Daniel. Oremos para que o Senhor conceda aos nossos filhos um coração de servo, que eles tenham o desejo de servir ao próximo, que eles tenham o desejo de fazer mais do que aquilo que é pedido para eles e façam tudo como se estivesse fazendo para Deus. Oremos para que os nossos filhos tenham vontade de trabalhar, de assumir responsabilidade para cumprir as suas responsabilidades, repreendendo todo espírito de ociosidade, de preguiça na vida de nossos filhos, que isso não aconteça.
Oremos para que Deus ajude os nossos filhos a serem apaixonados pela obra missionária, para que os nossos filhos desenvolvam o desejo de contemplar a glória de Deus a ser manifesta entre as nações, entre as raças, os povos e diferentes línguas, para que os nossos filhos tenham esse desejo de ver Deus sendo proclamado entre as nações, para que meus filhos, desde cedo, se envolvam com a obra missionária. E se faz a obra missionária de diversas maneiras, orando, intercedendo por missões. Desenvolva esse hábito na vida dos nossos filhos. Ou vamos orar pelos missionários, vamos orar pelos pastores, pelos servos evangelistas que estão na frente, nas linhas de frente, a proclamar, indo e pregando. Vamos estar aberto. Muitas vezes nós desejamos que os nossos filhos sejam bons profissionais, famosos, ricos, mas sabe qual é a principal oração que nós fazemos para os nossos filhos? Que eles sejam servos de Deus, que eles sejam usados dentro do reino de Deus. Então, nós oramos para que os nossos filhos orem por missões, que eles estejam disponíveis para serem usados por Deus, e que eles, se eles não nem oram, ou oram e vão, que eles suportem financeiramente. Esses são atributos, são virtudes que nós, como cristãos, temos que orar pela vida dos nossos filhos. Que isso possa colocar no vosso coração, nas vossas mentes, e derem algumas pinceladas e de áreas importantes para que nós intercedamos pelos nossos filhos. Era isso que eu tinha que compartilhar. Muito obrigada. Deus os abençoe.